Fala pessoal, Choranine pra vocês. Saudade da gente, né? Ó, essa aqui é a correção da nossa primeira lista de exercícios da semana, tá ok? Vê se vocês conferem aí, vê se bateu alguma coisa aí, se não bateu, vocês perguntam pra mim, fica à vontade, tá ok? Só para lembrar que é para achar a área entre duas funções aí. Nesse caso eu coloquei para vocês a letra A, né? Eu tenho uma função que é x ao quadrado e a outra função é x mais 2. Esse é igual o exemplo que eu passei para vocês, a A e a B, a C que é um pouco mais legal, né? Primeiramente você faz o desenho, aqui eu vou fazer meio sem simetria. Eu não me preocupo muito com simetria mesmo não, porque acho que é mais entender a representação gráfica do desenho. É uma parábola, né, que passa pelo zero, e a outra é uma reta que passa pelo 2. Ó, mais ou menos aqui. Eu quero essa região aqui, ó. Repara que no exercício não falou nada de quadrante, então automaticamente eu quero a figura inteira. Eu passei um exemplo, né, na outra aula, no outro vídeo, que tinha quadrante. Nesse caso, quando não fala nada, é toda a figura. Então eu quero saber essa área através de integrais. Então eu tenho que montar uma integral dupla, porque é x e y, lógico. E os diferenciais, né? Em dy primeiro, porque sempre são as funções, depois em dx, que é o valor numérico, certo? Para isso tem que saber o limite da integral. Em y é fácil saber, porque em y são as próprias funções. Só tem que lembrar quem que vai primeiro e quem vai depois. Como eu falei no vídeo, né? Em cima é a reta primeiro, e embaixo está a parábola, né? Se você observar, a parábola está embaixo. Então, ficou x ao quadrado embaixo. Já o x, eu tenho que achar. Que seria essa intersecção aqui, ó, essas duas pontas aqui. Aí, como que eu acho, na verdade? Você resolve, você iguala as duas funções. Se eu igualar as duas funções, que é x ao quadrado, que é igual a x mais 2, eu igualo a zero posteriormente, vira uma equação do segundo grau. Resolvendo ela, eu vou achar a intersecção. O x' as duas linhas, é a própria intersecção da função. Aí vocês fizeram aí, né? Achou 2 e menos 1, né? X' x duas linhas. Automaticamente aqui vai ser 2 e aqui é menos 1. As intersecções da função. Automaticamente, na integral, aqui é 2 e menos 1. Essa aqui é a integral para poder resolver. Uma integralzinha simples, fácil, não tem muito segredo. Né? Fizemos coisa muito mais difícil. O chato agora é montar ela, com essas regrinhas aí. Aí é só resolver ela, né? A primeira é em função de y, que vai ser as próprias funções, que ficaria então x mais 2 menos x ao quadrado. Essa aqui seria a primeira resposta, né? X ao cubo, na verdade. X ao cubo, não, essa aqui é a primeira resposta, tá certo. Aí depois, a segunda integral, que eu tenho que fazer a integral de x mais 2 menos x ao quadrado em dx. Aí que vai dar, então, o x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos x ao cubo sobre 3, certo? O limite é 2 a menos 1. Aí é só colocar o limite no tal x, né? Aí vocês vão fazer aí com calma, que aí já é álgebra simplesinha. Faz o mínimo, junta tudo. Aí o finalmente vai ficar, né? O finalmente vai ser 27 sobre 6, que é igual a 4,5 unidade de área, tá? O A. Tá ok? Não tem segredo. Põe o 2 aqui, depois põe o menos 1, subtraindo. Já fizemos muito isso já, tá? Já o exemplo 2 é o mesmo caso, é uma parábola. É igual, né? Passa pelo zero. E tem essa função aqui, que é uma reta crescente, que também passa pelo 4, mais ou menos. Vai ser isso daqui, ó, certo? Novamente, eu não coloquei quadrante. Então, como eu não coloquei quadrante, já deduz que é todo o desenho. Então, não tem segredo, né? É montar a integralzinha aqui. Integral em dy e dx. Para eu saber o limite de y, são as próprias funções. Repara que a reta está em cima. Então, vai ser 3x mais 4. Repara que a parábola está embaixo. Então, vai ser x ao quadrado. E já o limite de x,
é igual ao de cima. Eu vou igualar x ao quadrado menos 3x menos 4. Né? Eu vou igualar as duas, depois igualar zero. Surge uma equação do segundo grau, vocês já fizeram já aí, né? Deu 4 e menos 1. Automaticamente a intersecção aqui é 4, a intersecção aqui é menos 1. E o limite vai ser de 4 a menos 1. Pronto. Forma de fazer é igual, pessoal. Né? Você faz a primeira integral, né? No qual vai dar 1. Limites são os mesmos, ficaria a resposta final 3x mais 4 menos x ao quadrado. Essa aqui é a primeira resposta. Aí faria a segunda integral em relação a isso, de 4 a menos 1. A integral ficaria 3x ao quadrado sobre 2, mais 4x, menos x ao cubo sobre 3. Pronto. De 4 a menos 1. É só colocar o 4 aqui e resolver toda a expressão. É 48 sobre 2, mais 16, menos 64. Tem que fazer o mínimo e tudo. Depois aplicar o menos 1. Mas vocês já fizeram aí com calma. Finalmente ficou 125 sobre 6. Que aí dá o 20,83 unidades de área. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntam depois no privado, no Moodle. Mas essa fichinha aqui eu mando para vocês depois, tá? Também é álgebra, vocês sabem fazer bem. Não preocupa, não. E já o exemplo 3, o letra C, eu acho que ele é mais interessante para vocês, até para reforçar o que eu falo para vocês de integral. Né? Quando eu falei para vocês que a integral dupla é para calcular a área de sólidos não regulares, o interessante disso também, pessoal, é que toda formulinha, vamos dizer assim, de área, quadrado, triângulo, trapézio, surgiu por integral. É uma integral. Só que por conta da recorrência, criaram as fórmulas. Né? L vezes L, né? O lado vezes lado, né? Base vezes altura sobre 2, que é do triângulo. Que, na verdade, você pode resolver uma área de uma figura regular por integral. Claro que não é viável, é morder água. Você tem uma formulinha, para que fazer por integral? Esse exemplo 3 aqui, o C, é um exemplo claro disso, que na realidade é um triângulo que vai formar ali. Que se eu pensar aqui, ó, é para calcular então a área entre os eixos das coordenadas. Então, os eixos x e y, os próprios eixos. Então, vai me limitar minha figura é os eixos x e y e essa função, que é y 2 mais x, certo? Se eu for desenhar essa figura, na verdade, eu sei que é uma reta decrescente, certo? E que ela passa pelo 2. Então, a forma mais fácil de desenhar isso é fazer a tabelinha, né? Tabelinha x e y. Eu faço a tabelinha x e y, dou valores. E como importa para mim, é limitado pelo lado positivo das coordenadas, eu vou pôr 3 pontos positivos. 0, 1 e 2. E vou substituir ali. Quando for 0, me sobra 2. Quando for 1 aqui, me sobra 1. E quando for 0, e quando for, na verdade, 2, né? Quando for 2, me dá 2. Então, quando for 0, fica 2. Quando for 1 aqui, fica 1. E quando for 2, fica 0, na verdade, aqui, né? 0 aqui. Então, eu fiz a tabelinha aqui, x e y, e eu achei os pontos. Né? Coloquei 0, 1 e 2 por conta que está limitado para o lado positivo. Então, se eu for pôr isso no gráfico, ó, 0 por 2. 2 é mais ou menos aqui. Ó. 1 e 1. Vamos pôr 1 e 1 aqui. Ó. 1 e 1. Mais ou menos aqui. Depois, 2 por 0. É mais ou menos aqui. Então, se eu fechar a figura aqui, ó, se eu fechar essa figura aqui, a área que eu estou procurando, na verdade, é um triângulo. Não é um triângulo? É exatamente um triângulo, no qual eu tenho como base, que é a distância aqui, que é 2. Eu tenho 2 de base, 2 de altura, certo? Então, se eu pedir para vocês calcular a área desse negócio, sem integral, é só fazer a base, que é 2, vezes a altura, que é 2, e dividir por 2. Né? Então, ficaria nas coxas, base vezes a altura sobre 2. 2 vezes 2 sobre 2, que vai dar 2 unidades de área. A gente fez essa figura, a área, sem fazer por integral. Só que o bacana é a gente provar para vocês que por integral também faz. Né? Claro que vocês não vão fazer por integral, mas é bom provar para ver que eu não estou mentindo para vocês.
né? Às vezes eu aumento, nem sempre. No caso, eu tenho que montar a integral, como eu sempre monto para vocês, em y primeiro, depois o x, que é a função. A função, na verdade, é 2 menos x em cima, que é a reta aqui decrescente, que vai para o zero, né? Que vai decrescendo até chegar no zero. Até chegar no zero aqui. Depois, o valor de x, o limite numérico de x, né? Se você observar aqui, ó, a base vai do 2 até o ponto zero. Em x, 2 a 0, que é limitado pelo eixo em y, né? 2 a 0. Aí resolve-se a integral, né? No qual a primeira resposta, né, fazendo essa daqui, vai ser 1. A própria resposta é 2 menos x, que é a própria função. Fazendo a segunda de 2 a 0, ficaria em 2 menos x. Em próprio x, ficaria 2x menos x ao quadrado sobre 2. Certo? Colocando o limite, porque o zero vai sumir, ficaria 2 vezes 2 menos 2 elevado ao quadrado sobre 2. Que no caso ficaria 4. E aqui seria 4 positivo, porque é o menos da expressão. 4 por 2, 2. Menos 2. Ó, 2 unidades de área. Repare que dá a mesma coisa. Né? 2 ou 2. Por ser uma figura regular. Então, essa é a prova que, na verdade, toda fórmula de área regular, triângulo, trapézio, nossa, até o volume também, depois chega a parte do volume, vem por integral, certo? Show 9? Beleza, abraço.